Bom dia, pessoal. Todos me ouvem? Vocês podem colocar no chat, por favor? Está todo mundo me ouvindo? Ok, Leandro. Olá, Eric. Olá, pessoal. Bom dia. Todos conseguem visualizar a apresentação em tela cheia? Sim, tá, acho que está todo mundo conseguindo ver, sim. Bom, gente, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Eric, sou responsável pela parte de marketing aqui da Axion. Hoje a gente vai falar um pouco de Panda, né, que é a nossa nova solução de antivírus que nós iniciamos uma parceria no início desse mês, tá? A gente vai falar um pouco sobre a evolução do endpoint, e também a evolução dos malwares e também uma parte institucional da Panda para que vocês conheçam, para quem não conhece, conheça um pouco melhor a empresa, tá? Com relação a perguntas, eu vou pedir para que vocês mantenham as perguntas no chat, tá? Para que no final o Américo pré-vendas da Panda possa respondê-las, tá? Então mantenham todas as perguntas no chat. Com relação ao microfone, eu vou pedir para que todos vocês mantenham o microfone em mudo, tá? Para não atrapalhar o transcorrer da apresentação. E eu acho que é isso, Américo. Fique à vontade aí, a palavra é sua. Legal, Eric. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, pessoal. Eu sou Américo, eu sou pré-vendas da Panda Security no Brasil há 6 anos. E o objetivo de hoje é compartilhar um pouquinho sobre a Panda, sobre alguns acontecimentos que nós tivemos na área de cibersegurança, principalmente no último ano, nesse ano, o que esperar sobre a evolução de segurança dos endpoints e o que nós temos hoje no mercado para poder conter esses ataques mais sofisticados, malwares do tipo de ransomwares, ataques fileless, ou seja, ataques direcionados. E iniciando aqui, falando um pouquinho da Panda. A Panda é uma multinacional espanhola. Nós temos 28 anos já de mercado. Falando um pouquinho em números e expansão, nós temos mais de 30 milhões de usuários a nível global, protegendo mais de 200 milhões de dispositivos. Esse número entre corporativo e usuários domésticos. Somos em um total de 600 colaboradores diretos, sendo que desses colaboradores diretos, 16 em subsidiárias próprias, ou seja, uma filial realmente em um determinado país. No Brasil, nós somos uma subsidiária Panda, nós não somos um country partner ou uma distribuição. Expandindo um pouco, mais 55 países com distribuição em country partner oficiais e outros 180 países diretamente. Devido a essa expansão, nossa solução está disponível em mais de 23 idiomas. Falando um pouquinho sobre os nossos grandes clientes a nível global, podemos citar aqui Telefônica, Airbus, McDonald's, Kawasaki, temos Polícia de Nova York, nós temos o Carrefour Bank, que é um banco espanhol muito grande. Então, aqui apresentando um pouquinho de cada um dos segmentos que nós atuamos fortemente dentro das soluções corporativas da Panda. Bom, e dentro dessa nossa história de 28 anos, falando sobre inovação, então a Panda ela é uma empresa que tem no seu DNA, no seu sangue, a inovação tecnológica. Então, em 98, com o primeiro arquivo de vacina de assinatura, depois, em 2004, a primeira análise via comportamento, ou seja, já uma grande evolução para a época, não só dependendo de blacklists, de malwares. E em 2007, trazendo a sua solução para fazer o primeiro escaneamento em cloud, quando nós tivemos aquele boom da cloud e outras soluções que buscavam consolidações dentro das empresas. Em 2012, nós conseguimos trazer toda a nossa oferta de produtos baseado em cloud, que trouxe uma flexibilidade muito grande para os nossos clientes, ou seja, single sign-on para administrar todos os tipos de soluções corporativas através de uma única plataforma, gerida centralizadamente, a qualquer hora e a qualquer lugar. Depois, em 2015, inovando no modelo de segurança, tendo uma integração do nosso EPP com uma solução de EDR, ou seja, enquanto o mercado tentava lutar contra os booms, né, dos novos tipos de variantes de ransomware,
nós trouxemos para o mercado uma resposta imediata, que já foi exatamente há 3 anos atrás que começou a crescer os tipos de variantes, trazendo soluções de DR, que eu vou explicar para vocês mais para frente como que ela trabalha. E esse ano, em 2018, a Panda ela foi reconhecida como visionária no quadrante mágico de Gartner para EPP, devido aos seus serviços gerenciados fora das nossas soluções, por exemplo, de caça-ameaças, de classificações de arquivos, com tecnologias avançadas de EDR. Então, foram alguns dos nossos grandes marcos ao longo da história da Panda Security. Falando um pouquinho desse reconhecimento, então, sobre o Gartner, não sei se todos tiveram a oportunidade de acompanhar esse ano, então, reprint, nós temos algumas citações do Gartner, dizendo que quem participa do quadrante da parte de visionários entregam recursos de pontas como gerenciamento em cloud, serviços gerenciados, ou seja, que significam muito para a próxima geração de produtos, né? Ou seja, antecipando as melhorias, antecipando as novas tecnologias, antecipando os ataques. E de acordo com o Gartner, as empresas elas devem prestar atenção especial em soluções que incluem serviços gerenciados. E hoje a Panda, dentro dos seus serviços gerenciados, sem custo adicional algum, ela já provê o serviço de caça-ameaças e de classificação de arquivos. Esse tipo de serviço é um diferencial muito grande, você não encontra em outros fabricantes, pode encontrar algo semelhante e com um custo muito elevado. E quando a gente fala em classificação de arquivos, é um serviço de atestação de 100%. É garantir a segurança de 100% do que é executado. É saber tudo o que é executado na máquina. E isso é um diferencial hoje, falando na questão de evolução de malwares também, que a gente vai ver um pouquinho para frente. Outra premiação recente da Panda, em cima do AV Comparatives, é uma instituição independente que avalia soluções de segurança de antivírus de mercado. Então, a Panda fechou 2017 como o primeiro, com 100% de taxa de detecção, ou seja, foi um resultado muito bom em cima do nosso próprio motor de EPP. Falando um pouquinho do nosso portfólio de soluções corporativas, nós temos algumas vertentes, falando em segurança de endpoint. A nível de antivírus tradicional, nós temos soluções de proteção anti-malware, que é o Endpoint Protection Plus. Nessa solução de Endpoint Protection, nós temos algumas funcionalidades extras de antivírus, como falha de endpoint pessoal, controle de dispositivos, controle de navegação web, proteção para Microsoft Exchange, algumas análises comportamentais. Então, ou seja, isso dentro do nosso próprio EPP, muito bem avaliado no mercado. Continuando na linha de segurança de endpoint, nós trouxemos o motor EDR, que chama-se Adaptive Defense. Nesse motor EDR, eu vou explicar como é que ele trabalha um pouquinho mais para frente, mas é basicamente o processo inverso do antivírus, fazendo toda a classificação de tudo que é executado. E aí, falando de uma junção entre tecnologia de EPP e EDR, nós temos o produto Adaptive Defense 360, então, ou seja, em um único agente, em uma única console, se tem as tecnologias de EPP e EDR trabalhando de formas unificadas. Ainda só como adicional, dentro dessas tecnologias, tanto da Adaptive quanto do 360, nós podemos ter uma ferramenta de CIEM, que é uma ferramenta de relatórios avançados, que eu vou mostrar também um pouquinho mais à frente. Falando um pouquinho de gerenciamento do ambiente, nós temos as soluções de Systems Management, que é o nosso RMM. Então, ele faz toda a gestão dos sistemas de TI, como inventário, suporte remoto, gestão de patches Microsoft, monitoramento, Mobile Device Management, nós temos relatórios, controle de licenciamento, ou seja, é um RMM completo, com uma série de funcionalidades. E falando comercialmente, em nome de produto, nós temos o Fusion, e o Fusion 360, que seria o Systems Management mais alguma das nossas soluções de segurança de endpoint, ou Endpoint Protection Plus, ou Adaptive Defense 360. Falando um pouco de proteção de perímetro, nós temos um anti-spam 100% em cloud, onde nós fazemos toda a tratativa dos e-mails em cloud e devolvemos para o servidor de e-mail do cliente.
Américo, Então, Américo, tá com algum Oi? ruído muito grande aí da sua parte. Eu acho que talvez seja do microfone. Não está nítido o meu Não, áudio para tá vocês? com algum ruído, parece que você tá batendo em alguma coisa, não sei se é isso. Eu vou colocar no mudo e desativar o mudo para E, fazer um teste. Só um minuto. maravilha. Eric, melhorou? Pessoal, Eric, o áudio melhorou? Agora sim, agora sim. Legal. Bom, se ocorrer de novo esse problema, você me avisa que eu faço um mute e um mute novamente, ok? Não, tá bom, que Maravilha. parece que tem alguém passando a mão em cima da cápsula do microfone. Legal, pode seguir aí. Ok, obrigado, pessoal. Então, só finalizando aquela parte de proteção de perímetro, o nosso anti-spam, ele tem também um backup por 15 dias dos e-mails enviados, recebidos. Nossa solução é livre de qualquer acordo com a NSA. Como vocês sabem, a Panda é uma empresa espanhola, então mantendo a privacidade e integridade aí dos e-mails. Avançando dentro da nossa proteção, vamos falar um pouquinho da evolução dos malwares, antes de falar da evolução de segurança dos endpoints. Então, vocês podem acompanhar aí recente, tudo, né, evoluiu, não só as moedas, as criptomoedas, né, os bitcoins, como dispararam de valor, mas devido também ao número de novos malwares, de novos ataques, de novos tipos de ransom. Então, se a gente olhar no passado, em 98, eram no máximo 100 amostras de malwares diária, e com o objetivo apenas de derrubar o servidor. A gente não fala que é um joke, mas com o objetivo de tirar um serviço do ar ou derrubar um servidor da empresa ou uma determinada máquina. E aí isso foi evoluindo. Então, em 2004, já se teve mais de milhares de amostras de malwares por dia. Em 2014, já trazendo para o mercado ataques mais sofisticados, ou seja, explorando vulnerabilidades, ou seja, tanto via exploits, quanto ataques zero days e ataques direcionados, e mais de 200 mil novas ameaças por dia. E em 2018 a gente já pode falar que nós temos mais de 500 mil novas ameaças diariamente, e isso de todos os tipos. Só que um pouquinho mais complicado, porque facilmente hoje uma ameaça consegue bypassar uma análise comportamental, uma análise heurística, uma vez que ganhou um privilégio, ganhou as credenciais dentro do ambiente, fazendo movimentos laterais, dificultando ainda mais a detecção por parte da solução de segurança local. E dentro de um estudo realizado, falando desse total de amostras de malwares diárias, nós temos um estudo realizado que desse total, 18% dessas 500 mil novas ameaças por dia sequer são detectadas nas primeiras 24 horas pelos top 10, 20 fabricantes de antivírus de mercado. A gente tem aí 3 dias depois, 9% disso também não foram detectados, até 3 meses, 2% disso. Temos alguns casos. Então, ou seja, existe uma janela de oportunidade do malware, que é o tempo de detecção do surgimento da nova ameaça e a detecção por parte do fabricante, de criar a vacina de assinatura, né, que é a base de conhecimento. E esse tempo pode ser o suficiente para comprometer o ambiente, para ter um ambiente criptografado ou atacado ou com perda de informações. E falando um pouquinho agora da evolução de segurança de endpoint em cima desse cenário dos malwares, o que nós temos hoje sobre os antivírus tradicionais é uma grande parte da máquina com arquivos desconhecidos, ou seja, o antivírus tradicional, ele depende de varreduras, de escaneamentos no disco, e ele analisa arquivos que já estão salvos no disco. Porém, ele só conhece o que está na vacina de assinatura. Então, dentro do disco existe uma grande quantidade de arquivos que são desconhecidos, porque ainda não está na vacina ou não supostamente uma ameaça propriamente dita. Mas, ou seja, representam um maior risco, né? Então, dentro das vacinas, o antivírus tradicional, ele conhece o que já sabe ser malicioso, fora os itens suspeitos, ou seja,
são os PUFs, programas potencialmente indesejados. Dentro dessa quantidade que o antivírus detecta como suspeito, são muitos falsos positivos. O que isso significa? Uma aplicação da empresa, um RP, uma versão nova de atualização, que são bloqueados e ficam inutilizáveis. Então, ou seja, no antivírus tradicional nós temos um maior risco, porque existem muitos arquivos que ele não conhece salvos na máquina, e se esse arquivo desconhecido for malicioso e tentar fazer a execução, ele não vai fazer o bloqueio, porque só vai fazer o bloqueio daquilo que já tem como malware. O esforço ele é muito grande para aquilo que for detectado como falso positivo, porque não existe algo automatizado. Então, ou seja, o administrador de TI vai ter que ter o acesso à gestão de console do antivírus, fazer a liberação ou entrar em contato também com o fabricante para que aquilo possa ser liberado. Então, isso gera uma sobrecarga muito grande. E nós trazemos um novo paradigma aí, né? Então, um ambiente totalmente diferente, um conceito diferente. Então, saímos do que é desconhecido para o que sabemos ser goodware, para saber o que já temos classificados como aplicações confiáveis. Então, dentro desse novo conceito, nós temos o risco zero naquilo que é desconhecido, deixamos de trabalhar somente com o que é malware e com o que é suspeito, e sim trabalhamos somente com o que é malware ou goodware, em cima de um serviço gerenciado. Dentro desse conceito, a Panda traz um serviço que monitora e classifica 100% de tudo o que é executado. Então, diferente do antivírus tradicional, nós fazemos o processo inverso e trabalhamos com uma Big Data, com bilhões de processos e aplicações fidedignas, ou seja, goodware já classificados, e ele só vai permitir o que estiver nessa Big Data. E o que não tiver, ele faz o bloqueio de forma imediata, mas, diferente de um antivírus tradicional, que ele gera uma sobrecarga sobre os falsos positivos, esse serviço é automatizado. Tudo aquilo que não for classificado de forma automatizada é enviado para o nosso laboratório fazer a classificação. Se a gente converter isso em números, para você ter uma ideia, de 100% de tudo que ele classifica, 99,98% se classifica de forma automatizada e apenas 0,02% que é enviado para o nosso laboratório fazer a classificação. E nesse modelo, de que forma que ele funciona? Ficam os agentes instalados nos endpoints. Sempre que algo for executado, uma aplicação, um novo processo subir no sistema operacional, ele vai fazer a consulta na Big Data, correlacionando esses dados. Se tiver lá, ele vai permitir, se não, enviado para o nosso Panda Labs, e tudo isso feito de forma automatizada, e com informações avançadas sendo integradas com o nosso sistema de CIEM. Ou, se os nossos clientes já tiverem uma ferramenta de CIEM local, podemos também fazer um CIEM Feeder e entregar esses logs diretamente ao ambiente final. Eu vou mostrar essa nova tecnologia para vocês diretamente na console. Até aqui, dúvidas sobre antivírus tradicional, a evolução dos malwares, esse novo conceito? Ok, vamos seguir então. Vou compartilhar a tela agora aqui do meu navegador com vocês. Todos conseguem visualizar a tela da console? Ok, obrigado. Essa aqui é a console de gerenciamento desse novo modelo de segurança. Então, aqui nós temos o Adaptive Defense 360. E dentro da console, nós temos uma interface bem intuitiva, ou seja, bem amigável, uma curva de aprendizado bastante plana. Aqui uma visão total da quantidade de máquinas instaladas, máquinas que não se comunicaram com o nosso servidor em um determinado período, ou com a proteção desatualizada por motor, ou base de conhecimento, ou pendente de reinicialização. Temos um status de licenciamento, quando que essas máquinas vão expirar o licenciamento vigente. Começando a monitorar um pouquinho a nível de endpoint, nós temos um gráfico de atividade. Lembra que eu falei que nós monitoramos 100% de tudo que é executado nas máquinas? Então, aqui nós temos um gráfico especialmente trazendo um resultado de tudo que já foi classificado no ambiente.
Então, desses 100% de todas as máquinas, quantos foram aplicações confiáveis, ou seja, programas fidedignos, goodwares, 99,5% nesse caso. Teve alguma aplicação maliciosa ou um exploit, ou tentativa de exploração executada? Se teve algum, ele vai trazer aqui na barrinha vermelha e, por exemplo, 23. Nós já vamos entrar também nesse detalhe. E os PUBs, que são os programas potencialmente indesejados. Aí, um pouquinho mais abaixo, nós temos mais detalhes, por exemplo, das aplicações maliciosas e exploits executados, se tiveram acesso aos dados, se fizeram comunicações externas e se realmente foram executados. E se eu clicar dentro desses números, ele vai me trazer um pouquinho mais de detalhe. Então, ele tem aqui a máquina, o tipo de malware, o caminho, se foi eliminado, se está em quarentena, data e hora. Todos os antivírus tradicionais de mercado, eles vão trazer essas informações e talvez uma ou duas, três colunas a mais, dependendo do tipo de customização para visualização que eles podem permitir, né? Qual que é a grande diferença de se ter uma solução de proteção avançada? Então, se a gente pegar esse exemplo desse MP4.exe, que na verdade não é um MP4, nós temos informações do MD5, dessa aplicação maliciosa, o tempo de permanência, qual foi a máquina, qual foi o IP e, principalmente, qual foi o ciclo de vida do malware na máquina. Então, desde quando ele foi executado, as 3 chaves de registros do Windows que ele criou, comunicação bidirecional local, depois para esse IP público, essa DLL maliciosa, e nós podemos visualizar também de uma forma gráfica, passo a passo, dessa ação maliciosa. Então, ou seja, todo o ciclo de vida do malware, diferente de um antivírus tradicional. O antivírus tradicional ele vai te falar se o malware ele foi para uma quarentena, se ele foi removido, se ele foi neutralizado, qual foi a ação. Mas quais foram as ações realizadas por essa ação maliciosa? Será que essa alteração vai proporcionar um ataque novamente? Será que ele vai deixar uma porta aberta, uma alteração no meu sistema operacional que vai comprometer o meu ambiente? Deixa eu só carregar aqui novamente a parte gráfica. Bom, eu autentiquei aqui na console. Então, essa visibilidade gráfica de passo a passo da ação maliciosa, a gente pode colocar de uma forma hierárquica. Então, a gente pode selecionar desde o primeiro nó, que é esse MP4, as primeiras chaves de registros que ele criou no sistema operacional, e a gente pode visualizar em ordem cronológica tudo que ele foi fazendo na máquina, os IPs públicos, quais foram esses destinos, a DLL maliciosa, ou seja, são informações forenses de passo a passo que essa aplicação maliciosa fez dentro de um endpoint. Essa visibilidade nós podemos ter em cima dos PUBs, que são os programas potencialmente desejados, ou seja, ele pode ser ou não uma ameaça. O que vai levar a essa definição são as atividades. Então, nesse caso aqui, esse updater, ele fez uma série de comunicações, uma série de IPs públicos aqui, diferentes destinos, né? Mas ele chegou aqui como um PUB, não necessariamente é uma ação maliciosa, ele não criou nenhuma chave de registro, não fez nenhuma alteração no sistema operacional, apenas recebeu informações e se comunicou com esses IPs públicos. Então, ou seja, essa visibilidade é muito importante para manter a segurança do ambiente local, até mesmo auxiliando a administração de TI a fazer configurações futuras em cima desses resultados no Firewall TM, com esse tipo de bloqueio. Outra gráfico aqui bem importante é a visibilidade e transparência de todas as aplicações e processos que são desconhecidos e que foram bloqueados pela solução. Quando estiverem em processo de classificação pelo nosso laboratório, é possível acompanhar por esse dash. Então, são 6 itens atualmente bloqueados. Caso seja uma DLL de uma aplicação local e não quer esperar as menos de 24 horas da Panda fazer a classificação, pode vir aqui e não voltar a bloquear. De forma imediata, faz a liberação.
mas se não fizer a liberação, automaticamente ele já vai também fazer a classificação. O interessante é, vocês fazendo a liberação não isenta do nosso laboratório classificar aqueles arquivos e aqueles executáveis. Então, ou seja, se posteriormente a Panda classificou aquela aplicação como maliciosa, mesmo que você tenha liberado, vai ficar um ícone vermelho como alerta. Olha, 6 itens foram liberados e que foram posteriormente classificados como maliciosos. E aí vocês podem fazer um rollback nessa liberação dessa forma. Então, ou seja, é um serviço gerenciado, que mesmo fazendo a liberação, nós sempre vamos classificar 100% do que é executado. Falando um pouquinho do nosso EPP, gráficos de detecções por tipo de detecção, vamos dizer, para vírus spyware, hack and pubs, phishing, outros, qual foi a origem? Por firewall, foi por e-mail, foi por navegação, tipos de spams detectados por extensão, ou a quantidade de spams detectados em um determinado período a nível Microsoft Exchange, outro gráfico a nível de acesso à web, ou seja, quais foram as categorias web mais acessadas, os top 10 máquinas com mais bloqueios de acesso. Aí depois, dentro de cada um daqueles gráficos, nós temos uma visibilidade maior. Esses gráficos a gente pode visualizar por período, última 24 horas, semana ou mês, então para ter uma visão maior também do ambiente. E entrando um pouquinho na parte de gerenciamento e configurações, na organização lógica, eu posso criar grupos e subgrupos em até 6 níveis. Posso ter integração com a Active Directory para criar esses grupos e organizar as máquinas dentro deles. As máquinas, elas vão aparecer dessa forma. Então, temos o símbolo em verde, que significa na proteção, na base de conhecimento e na proteção. Ou seja, aqui a máquina está 100% funcionando, com as atualizações em dia, com as comunicações do servidor em dia e com os módulos de proteção também ativos. Se nós clicarmos em cima de uma máquina, ele vai trazer mais informações, qual que é o nome, o IP, qual que é o domínio, sistema operacional, última data de comunicação e hora, quais são o status das proteções dentro do agente, proteção avançada do EDR, sistema de proteção para e-mails locais, tenho compatibilidade com ferramentas de acesso remoto terceiros também, e algumas ações aqui também a nível de suporte. Posso reiniciar a máquina pela console, posso solicitar uma desinfecção de força bruta também por aqui, e depois exibir esse gráfico de uma forma diferente, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês. Na parte de instalação, essa proteção é para Windows, Linux, macOS X e Android, gerenciados tudo pela mesma console. Temos 3 formas de fazer a instalação. Posso baixar aqui um MSI, um SH, fazer uma instalação já toda pré-setada, automatizada, sem muita interação com o usuário final. Posso enviar um link por e-mail para o usuário fazer o download e executar, ou uma ferramenta de distribuição massiva. Então, eu mapeio um range de IPs, eu mapeio o domínio local e eu faço a distribuição massiva. Aqui para o Windows, até também um pouco mais, facilita um pouco, porque ele como é um MSI, eu posso fazer também via script logon do Windows, via GPO. Em definições é onde eu crio todas as minhas regras. Então, todos aqueles grupos e subgrupos em computadores, eu tenho os perfis que eu posso atribuir a cada um deles. Ou seja, dentro de administração eu posso ter o financeiro com o pendrive liberado, o RH bloqueado, e vice-versa, ou eu posso ter também de uma forma diferente. Eu posso ter a administração com o motor EDR mais agressivo e a área de desenvolvimento de sistemas com um modo de EDR um pouco mais permissivo, com autonomia para administrador local. Então, ou seja, posso fazer diferentes tipos de regra para grupos diferentes. E o que tipo de regra que eu posso criar para esses perfis? Então, ou seja, Windows e Linux, eu tenho a possibilidade de configurar atualizações, análises programadas, isso mais a nível de EPP, exibir os alertas locais ou somente enviar por e-mail. Eu consigo também colocar uma senha de admin da solução. Isso é importante porque tanto para desinstalar a solução, quanto para parar o serviço,
ou até mesmo o painel de administração local, ele exige essa senha de administrador. Nós temos também a possibilidade, se nós tivermos clientes com várias filiais espalhadas a nível Brasil ou em outros países, ou até mesmo uma empresa muito grande com vários departamentos, com milhares de máquinas, podemos criar estratégias dentro de cada perfil e centralizar as comunicações com a console. Ou seja, eu elejo uma máquina, um endpoint ou um servidor para centralizar as comunicações com a console. Com isso, a gente organiza e reduz também, porque ele vai fazer via peer-to-peer local, todo o tráfego de informações e comunicações com a console. Falando de configurações do motor EDR, nós temos 3 formas do agente trabalhar. Geralmente, no audit hardening, nós deixamos em um período de adaptação do ambiente, por 1 ou 2 semanas. No auditoria, ele somente vai trabalhar com a vacina de assinatura que tem no nosso EPP, com aquilo que já sabe ser malicioso. E ele vai classificar 100% também de tudo que é executado, mas não vai fazer nenhum tipo de bloqueio. No hardening, ele vai fazer o bloqueio de tudo que for desconhecido com origem na internet, e-mail, navegação, downloads, e você tem a possibilidade de comunicar ou não os bloqueios para o usuário final. Já no modo lock, ele vai bloquear tudo que for desconhecido, independente da origem, tanto da rede local quanto da internet. Então, ou seja, o recomendável é trabalhar no hardening, pelo menos 2 semanas, ele vai classificar tudo que for da rede local, as aplicações feitas proprietárias, entre alguns outros sistemas específicos da empresa, dentro desse período. Já depois, classificado, feito esse machine learning, nós ativamos o modo mais restrito. E aí tudo que for desconhecido, independente da origem, vai ser bloqueado. Aí nessa opção, por exemplo, para a área de sistemas de desenvolvimento, eu posso trabalhar habilitando um pop-up de comunicação, ou seja, permitir ou negar a execução. Eu vou fazer um teste aqui com vocês para mostrar como que seria mais ou menos essa interface de bloqueio. O meu desktop está aparecendo aí para vocês? Ok. Então, eu vou fazer um teste aqui só para mostrar para vocês como é que a solução trabalha e de que forma que esse pop-up apareceria no ambiente. Então, eu vou abrir aqui o meu agente de proteção. Eu tenho um painel de administração local com uma senha que eu configurei lá na console, da forma que eu mostrei para vocês. E aqui eu vou desabilitar somente a parte de IDR. Então, cancelar depois de 1 hora. Então, eu só estou com antivírus e com a proteção avançada desabilitada. Eu tenho um gerador de DLLs e executáveis. Então, ou seja, na verdade não é um malware, tá, pessoal? Isso aqui é só um gerador de novas DLLs, executáveis, ou seja, é um exe puro. Vamos colocar aqui um teste. Action. Então, vamos colocar aqui, gerar apenas um arquivo de 2 megas. E não vou pedir para executar, eu vou direto na pasta. Então, ou seja, poderia ser malicioso. É uma nova aplicação, algo desconhecido, eu estou somente com antivírus baseado em vacina, e para entender mais ou menos como que esse processo funciona. E isso é muito importante, porque a maioria dos ataques dessa nova geração de malwares vem através de e-mail, mas não vem através de e-mail com extensões de arquivos desconhecidas. Eles vêm em cima de aplicações confiáveis, de uma apresentação em doc, de uma apresentação em PowerPoint, e dentro dessas aplicações do Office, macros que apontam para uma URL externa, que descarregam, por exemplo, esses executáveis desconhecidos em background na máquina, e aí um antivírus tradicional, dessa forma também que eu tô somente com antivírus, ele vai permitir a execução de algo desconhecido. Ou seja, ele bloqueia somente aquilo que ele já sabe ser malicioso. Então, ou seja, se nós habilitarmos agora o motor EDR, como que apareceria o pop-up de bloqueio e como ele funcionaria? Então, eu vou manter agora o meu EDR ativo, por exemplo. Eu vou sair somente da proteção de antivírus e vou para o modo lock, que é o modo mais restrito, que eu tenho habilitado.
Então, se eu executar agora esse novo executável, de forma imediata, ele aparece o pop-up de bloqueio. Como eu estou com privilégio de administrador, ele pergunta para mim, permitir ou negar. Para o usuário final, esse pop-up, ele vai aparecer somente de bloqueio. Ou você tem a opção também de não mostrar esse pop-up. Então, ou seja, algo novo, algo desconhecido, que o usuário possa receber isso via e-mail ou por outro caminho, mesmo que seja da rede local, ele faz o bloqueio de forma imediata, diferente das soluções de antivírus. Então, dentro desse cenário, essas são as possibilidades que eu configuro para a sensibilidade do motor EDR. Da mesma forma, para o motor anti-exploit, somente classificar e monitorar tudo o que acontece com as minhas aplicações que não estão atualizadas na última versão, ou fazer os bloqueios diretamente também. Posso também ter uma lista de exceções, da mesma forma como antivírus, por extensão, por pasta ou pelo nome da aplicação. Eu posso delimitar a utilização de rede, ou seja, em um determinado período de 1 hora, por exemplo, todas as marcas desse perfil, quanto que elas vão poder trafegar de informações. E aqui, passando bem rapidamente, tá? Não é objetivo, mas mostrar um pouquinho das funcionalidades do antivírus. Então, controle de dispositivos de forma bem granular, bloquear, permitir leitura ou leitura escrita, ou eu posso fazer o bloqueio de tudo e apenas permitir o que tiver na minha whitelist corporativa. No controle de acesso aéreo, eu posso fazer uma programação, somente nos horários de trabalho eu vou fazer o bloqueio da internet, e isso pode ser pelas mais de 60 categorias que nós temos, inclusive as desconhecidas, e depois ter uma whitelist e blacklist em cima, atuando em cima dessas categorias. Então, isso rapidamente são algumas das principais funcionalidades. Nós temos outros recursos aqui, o objetivo não é atuar diretamente com essas funcionalidades. Isso aqui é interessante que eu abri, pessoal. Eu acabei de executar aquele executável desconhecido e eu já recebi o e-mail com as atividades realizadas. Então, ele está em processo de classificação e aqui o alerta que eu recebo de forma imediata. Bom, em cima dessa nova tecnologia, nós temos uma ferramenta de SIEM para fazer a leitura de todos esses logs e eventos gerados. Não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com uma ferramenta de SIEM, mas basicamente é uma ferramenta que gerencia todos os logs e eventos de soluções de segurança, que poderiam ser Firewall TM, poderiam ser segurança de endpoint, um EPP, um EDR, entre outras tecnologias. A Panda, ela atua em parceria com a Logtrust. Então, nós temos aqui a possibilidade, em cloud também, tudo integrado em um único login, uma única senha e um único agente, EPP, EDR, SIEM. Direto acesso às tabelas do banco de dados da aplicação. Dentro das tabelas do banco de dados, por exemplo, na tabela Ops, seriam todos os processos executados. Eu poderia fazer um filtro aqui, como se fosse um Excel, por exemplo. Então, ele me traz um filtro. E aqui, qual que é o usuário que eu gostaria de ter informações? Ou em cima de qual processo que eu gostaria de saber. Se foi renomeada uma pasta, deletada uma pasta, finalizado um processo, qual tipo de aplicação realizada. E todos os detalhes de cada um desses processos. Qual foi a classificação da Panda, qual foi o caminho. Eu posso fazer aqui queries em SQL, customizar um gráfico personalizado. Temos outros tipos de tabela também bem interessante. Na tabela socket de comunicações. Então, se a máquina teve comunicações externas, inclusive até mesmo das aplicações, você tem aqui qual foi a porta, o protocolo, qual foi o IP público, e nós conseguimos, inclusive, saber qual foi a cidade, qual foi o país e qual tipo de comunicação. A Panda ela já traz alguns gráficos prontos. E nesses gráficos prontos, já possibilita, por exemplo, em cima de gráficos de Voronoi, a visualização das aplicações mais executadas no ambiente, aplicações do Google. Se nós dermos 2 cliques, aplicação Google Chrome. Qual máquina mais teve execução do Chrome? Laptop 3. E aí a gente chega até o caminho de instalação dessa determinada aplicação.
Com esse gráfico, nós conseguimos identificar qualquer tipo de atividade suspeita, uma aplicação indesejada executada ou uma anomalia dentro de uma determinada aplicação. Ele consegue me mostrar também quais são as aplicações vulneráveis que não estão atualizadas na última versão. Ele consegue me mostrar o consumo de banda dessas aplicações. Ou seja, por exemplo, aplicações como Spotify, que não são provavelmente de uso corporativo, depende da empresa, né? Eu acredito que não seja, mas, por exemplo, ele consumiu aqui 270 MB dentro desse período. Qual máquina com Spotify? Laptop 8. Então, aqui poderíamos ter BitTorrent, uploads para Dropbox, OneDrive, e identificar uma atividade que realmente não seja de uso corporativo ou um vazamento de informações. Para as comunicações externas, nós temos um gráfico, um heatmap em cima do Google Maps e conseguimos saber a geolocalização de uma determinada aplicação ou de uma determinada comunicação. Então, isso é muito interessante. Às vezes a gente utiliza aplicações corporativas, não sabe para onde que elas estão se comunicando ou que tipo de tráfego que ela está gerando, se está consumindo link de internet, se não, e qual é a proporção disso, né? Então, a gente consegue chegar exatamente no local. Peraí que eu acho que eu fui longe. Cadê? Eu tava querendo ir para... Eu gosto de ir para Califórnia quando eu faço expansão desse mapa, porque é Califórnia, né? Então, se a gente expandir um pouco nesse mapa de calor bem alto, Palo Alto, Mountain View, então, provavelmente aqui alguns backbones e data centers, e a gente consegue saber as aplicações, quais portas, protocolos, a gente consegue trazer uma visão via satélite também. Então, esse tipo de informação agrega muito para a gestão de TI, não só em proteção de segurança de endpoint, fazendo o processo inverso e bloqueando o que o antivírus não consegue, mas oferecendo informações forenses do ambiente para o administrador de TI e para que ele possa tomar algumas ações para manter o ambiente mais seguro e mais protegido. Às vezes fechar uma porta no firewall, saber o que a máquina está fazendo, e fazer isso hoje em dia é um pouco complicado. Geralmente sempre apagando incêndio ou atendendo as demandas, e criar relatórios e gráficos de visibilidade desse sentido ficam cada vez mais raros, mais difíceis. E quanto mais visibilidade e informação nós temos, mais conseguimos tomar ações e configurações para deixar o ambiente mais seguro e, com certeza, apagando menos incêndio. Então, em resumo, pessoal, o principal objetivo era mostrar para vocês um pouquinho sobre a Panda, um pouquinho sobre a evolução dos malwares, o que nós enfrentamos, qual que é a volumetria desses novos malwares, como que eles estão sofisticados, como que as soluções de antivírus tradicionais podem bloquear, até onde elas podem bloquear, e a partir daí, que tipo de solução que pode proteger e de que forma que faz. Então, esse é o Adaptive Defense 360 com CIEM. Espero que vocês tenham gostado, e eu abro agora esse tempo para tirar as dúvidas ou mostrar algum ponto novamente que vocês tenham interesse. Oi, Américo, é o Eric aqui. Fala, pessoal. Eu acho que não, pelo menos eu não estou vendo perguntas aqui no chat. De uma forma ou de outra, eu quero deixar o contato aqui da Axion. Como eu disse no início, a gente começou a parceria com a Panda no início do mês. Então, quem tiver alguma dúvida com relação aos produtos, preços, podem falar diretamente com um consultor aqui da área de TI Network da Axion, que a gente vai responder tranquilamente. Qualquer dúvida técnica, o próprio Américo pode responder, mas também o nosso departamento de pré-vendas está apto para isso. Então, fiquem à vontade. Se quiserem encaminhar um e-mail para saber um pouco mais, eu vou deixar um e-mail aqui da Axion, o vendas@axion.com.br. Nós estamos pensando em fazer algum treinamento físico aqui na nossa estrutura, para que vocês conheçam e manipulem melhor o Panda. Então, quando a gente estiver formatado com esse treinamento físico, esse treinamento local, vai ser aqui em São Paulo. Eu vou divulgar para a nossa base, então vocês podem fazer o cadastramento tranquilamente. O treinamento é gratuito.
Vou encaminhar também essa apresentação para todos, então tanto o vídeo quanto a apresentação vão ser encaminhadas, fiquem tranquilos. Vocês podem rever o vídeo e também podem encaminhar para os seus parceiros de negócio. Fiquem tranquilos para utilizar esse material da forma que vocês acharem melhor. Eu acho que da minha parte é isso, gente. Eu quero agradecer. Américo, obrigado aí pelo tempo. E até uma próxima oportunidade a todos. Bom, da nossa parte aqui, Eric, é um prazer. Obrigado pelo espaço. E, pessoal, segue meu contato, pessoal da Axiom. Obrigado pela participação. E até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.